Boa tarde, pessoal. Tudo bem com todos? Espero que estejam tudo bem nessa tarde chuvosa. Vamos ouvir um pouquinho aqui sobre nosso querido protocolo 3DS 2.0. Desejo boas-vindas aqui a todos, né, nesse webinar. E gostaria de agradecer aqui antecipadamente a Abex em abrir, né, mais essa oportunidade para discutirmos aqui sobre o protocolo. Bom, começando as apresentações aqui, né? Eu sou o Bruno de Salve, sou Product Manager aqui de Prevenção a Fraudes na Bandeira Elo, né? Com prazer aqui serei o moderador dessa nossa conversa de hoje. Tenho aqui comigo a Karina Tresman, gerente de produtos web da PagBank, o Marcelo Liberato, cofundador aqui e CTO da Estapar, da Azul Digital, o Reinaldo Santos, diretor de Payments da Lira Network, o Arthur Abreu, especialista de dados de sistemas de autorização do Banco Inter. Bom, sejam bem-vindos, já acabei me antecipando aqui, mas lembro que ao longo do webinar, né, vocês podem direcionar perguntas pela janela de bate-papo ali para a gente interagir no final aqui da nossa conversa, tá? Dito isso, vou passar aqui uma introdução breve com vocês. Então, nesse webinar, né, vamos abordar os benefícios aqui de autenticação, cases de sucesso, alguns números, avanços no protocolo aqui em si, né, nesses anos de implementação. Vamos trazer discussões sobre o aumento das autenticações silenciosas aqui, ou o RBA, né, para quem está ali no dia a dia do protocolo, baseadas ali na melhor avaliação de risco da transação, né? E também abordar vantagens aqui, como sempre, para os lojistas consumidores, respondendo aí as dúvidas e comentários ao final da sessão. Bom, trazendo um primeiro tema aqui para vocês, né? Vou falar um pouquinho da evolução. Então, o mercado ele vem migrando, né, para a versão 2.2, que é uma das mais recentes aqui. Claro que a gente já tem a 2.3, mas em prática no mercado, né, essa que foi lançada em 2020 é que a gente vê hoje uma migração forte. Então, ela amplia possibilidades aqui de autenticação sem desafio, né, inclui novos cenários de pagamento recorrente, transações iniciadas aqui pelo lojista também ficam mais robustas, resolve melhor questões de splits de pagamento, etc. Então a gente tem um arcabouço aí bom, né, de evolução aqui do protocolo em si. Ela também oferece uma flexibilidade para o lojista, né, escolher o nível de segurança desejado para aquela transação. Caso ele queira autenticar ou não, ele consegue ali fornecer um indicador para o emissor, né. Falando um pouco de mercado, né, olhando para a América Latina hoje, a gente vê que a fraude focada no cartão não presente, onde aqui o 3DS, quando bem utilizado com processo de autenticação eficaz, ele traz benefícios aqui relacionados a custo de fraude, né? Então a gente vê casos aqui, na casa de BP de um dígito já no mercado, além de redução de custos subjetivos, claro, né, como reemissão de cartão, processo de chargeback, todo o operacional que vem por trás disso. A gente tem observado aumento na taxa de autorização dos emissores nessas transações autenticadas, tirando um pouco, eliminando, né, o gap com o cartão presente, desculpa. Mas ainda a gente tem alguns desafios, né? Nossa taxa de autenticação silenciosa ela ainda é baixa comparada com outros mercados, como o europeu, por exemplo. E falando em mercado europeu, né, a gente tem um especialista aqui na região. Aproveito para trazer o Reinaldo aqui para a nossa discussão, para a gente falar um pouquinho do panorama, né, da maturidade do 3S por lá. Então, Reinaldo, como a gente tem, né, na Europa a obrigatoriedade ali trazida pelo PSD2, como foi a campanha, por assim dizer, com os clientes, né, portadores de cartão final lá, e a gente ainda tem observado transações de baixo risco ali sendo autenticadas com desafio? Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, obrigado aí por participar desse webinar de um assunto realmente muito importante, que é a segurança no pagamento com o 3D Security. Sim, eu gosto de contextualizar o cenário trazendo essa imagem aí que representa bem a complexidade que era
a autenticação no modelo 3, no 3DS1, aonde você tinha ali, durante o fluxo de autenticação, a exigência do lado do consumidor ter que fornecer algumas informações para conseguir finalizar o pagamento. O protocolo novo, o 3DS2, ele flexibilizou essa possibilidade hoje, tornando possível ao consumidor fazer a autenticação usando apenas uma ação, seja fornecer uma senha, disparar um OK no push ali do aplicativo. É claro que tudo isso capitaneado ali com o apoio da BEX, interagindo em todas as camadas, ela pretende buscar, com o passar do tempo, a autenticação de forma que não ocorra o desafio. Ter uma autenticação 100% sem desafio, isso de fato é um pensamento distante e não vai acontecer nunca, porque o comprador muda o hábito de consumo, ele interage em diversas lojas, então sempre vai ter situações de autenticação e autenticação sem desafio. Então, essas imagens ela representa isso, né? A complexidade indo ali para o cenário atual, onde o consumidor ele faz apenas uma ação, e no modelo proposto realmente aí é ter autenticação sem desafio. No mercado europeu, a gente tem ali um cenário, se puder, por gentileza, mudar, é legal. Por justamente estarmos atuando ali no mercado europeu há bastante tempo, eu trouxe um retrato aqui daquilo que nós atuamos no mercado especificamente da França, onde nós temos ali algo em torno de 90% da autenticação. Mas isso é importante frisar que no mercado europeu o 3DS serve, né? Ele é um recurso que é obrigatório, que praticamente desde 2005 ali com a criação de uma diretiva para atender os pagamentos online no mercado europeu, a autenticação segura é obrigatória, né? Ou seja, o consumidor é preciso participar ali no fluxo de autenticação junto com o banco. Então, lá, o hábito de autenticar já é antigo, por isso que nós atingimos, né, números superiores a 90%. No mercado brasileiro, se vocês podem observar que nós estamos atingindo ali uma média de 50% a 55%, e quando se coloca uma lupa em cima de algumas operações, a gente consegue observar números superiores a 65%. E claro que o índice do frictionless ainda é realmente muito baixo. Mas o que nós temos de diferente, né, na operação, como foi citado inicialmente pelo Bruno, é que o consumidor, o lojista, ele tem autonomia. No mercado europeu é obrigatório, então todo estabelecimento ele já tem que atuar ali com a autenticação. No mercado brasileiro, é dado a ele a possibilidade de ele escolher qual transação ele vai autenticar. Por exemplo, lá na Europa, na França, transações acima de 30 euros, obrigatoriamente precisa ter autenticação forte. Aqui, o consumidor, o lojista, ele tem a oportunidade de já possuir uma base positivada, não exigir a autenticação desses clientes. Em situações de que vai atuar um cliente novo, ele pode exigir a autenticação e como sugerir para o banco, é claro, que a autenticação ocorra em modo frictionless. Falando um pouco ali da diretiva do modelo de autenticação, por gentileza, se puder mudar ali a lâmina, eu agradeço. Falando um pouco ali da diretiva, na comunidade europeia, como eu citei, a autenticação forte, ela exige do consumidor, no fluxo de autenticação, que saiba que há um dispositivo, que existe uma senha para que ele possa se identificar, e isso deve evoluir ali para ter até mesmo o uso do dispositivo, ou seja, o fingerprint, o device, usando a identificação de uma imagem do rosto, tudo mais, uma fotografia do rosto. Se na próxima tela, por exemplo, se puder mudar a lâmina, eu agradeço. Talvez o Bruno lá tenha ficado sem o áudio, Reinaldo. Sem o áudio. Não, mas tudo bem, sem problema. Então vamos continuar. Então, basicamente é isso. Você tem ali. Obrigado. Você tem ali no fluxo de autenticação gerado por essa diretiva a possibilidade do consumidor, pode avançar, por gentileza, identificar no fluxo de pagamento a partir de uma. Perdão. A partir de uma avaliação, o dispositivo, e aí, se esse dispositivo ele suportar a biometria e, em paralelo, também fornecer algumas credenciais, que é basicamente o ter, o ser e o saber de todo o fluxo ali da autenticação. Um detalhe, o papel da Lira, né, dentro desse processo de autenticação, é basicamente orquestrar todo o fluxo da autenticação e interações junto às camadas, que é o banco emissor, adquirente, e as bandeiras e principalmente o lojista.
Boa. Bom, a gente falou bastante aqui, né, sobre a autonomia, obrigatoriedade e como os comércios conseguem trabalhar com isso no mercado brasileiro, né, que seria um diferencial com relação ao europeu. Acho que o Marcelo consegue trazer para a gente aqui boas práticas, né, que são utilizadas ali na ponta para seleção das transações que estão subindo para uma autenticação forte ou que às vezes estão seguindo por um processo mais frictionless ali, mais sem atrito, né? Como é que é o foco para a definição dessas transações, Marcelo? É totalmente baseado no QIC ali dos clientes? Como que está hoje na Azul? Bom, boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite novamente aqui para a gente falar sobre esse tema. O que eu acho é que assim, é importante o comércio ter um olhar bem específico para o segmento, né? No nosso caso, a gente tem mais de um vertical que a gente atua. Então, tem verticais que o valor da transação é um valor muito pequeno, que eventualmente não vale a pena colocar uma fricção a mais no 3DS, até pelo valor, pelo ticket médio. Mas tem outros verticais que a solução do 3DS é super importante e relevante, né? Então, quando a gente fala aqui de redução de custo operacional e o que a gente consegue com o benefício que o comércio pode ter para o 3DS, ele pode ser não só no pagamento, né? Ele é muito importante para, como a gente destacou aqui, você consegue evitar a revisão de casos, você consegue reduzir o seu time de antifraude para alguns cenários e você consegue também otimizar a velocidade com que você entrega o seu produto, né? Então, a gente está acostumado no digital, principalmente quando você não conhece o cliente, a depender do produto e do nível de fraude que você está exposto, você depende de informações adicionais do cliente, né? Então, a gente recorre a histórico do cliente dentro do merchant, ou o histórico de ferramentas de antifraude e outras coisas para trazer um pouco de informação desse cliente para a gente, né? Quando a gente consegue utilizar o 3DS, a gente acaba pegando emprestado um pouco esse know-how que o emissor tem do cliente, porque ele ajuda a gente a fazer essa autenticação. Então, na prática, eu delego para o emissor essa autenticação, e em ele fazendo essa autenticação, ele me passa essa confiança, e essa confiança também vem em forma de liability shift, né? Então, o comércio acaba ficando protegido de fraude por motivo de chargeback por motivo de fraude, né? Desculpa. E você consegue acelerar o processo. Então, se você puder passar o próximo slide, eu acho que até falo um pouco desse ponto, eu queria lembrar os tópicos que eu coloquei ali. Exatamente, é o que eu estava falando. Quando a gente consegue redução do time de fraude, que precisa atuar em prevenção, mais do que fraude, né, em prevenção, entender se esse cliente é um cliente legítimo, né, para fazer essa compra no comércio. Eu consigo otimizar o tempo de entrega do meu produto, porque eu deixo, em alguns casos, quando eu conto com a autenticação do banco, seja ela frictionless ou com desafio também, eu consigo encurtar o tempo que eu precisaria para avaliar um pagamento e entender se eu devo seguir com aquela entrega ou com a prestação daquele serviço, porque o banco já me deu uma informação adicional falando, eu confio nesse portador e eu autentico ele para você e, inclusive, inverto a responsabilidade de chargeback, né, no fraude. Então, você otimiza o processo. E quando a gente fala de experiência com menos atritos, que tem a ver com o que você falou, Bruno, de Know Your Customer, é isso, né? Quando você está numa jornada digital, que o cliente acaba de chegar, você não tem zero histórico dele, e você pega carona na autenticação que o banco te dá, porque o banco conhece ele, né? O protocolo permite que o emissor conheça esse cliente entrando no comércio 1, no 2, no 3, ao longo da vida naquele mesmo dispositivo, o emissor consegue saber, esse usuário, ele fez um pagamento nesse dispositivo e autenticou. Depois ele fez num comércio separado que não tem nada a ver com aquele primeiro, e ele consegue entender que está no mesmo dispositivo que ele autenticou novamente. Então, quando vai ser lá no terceiro comércio, que é você, o banco tem muita confiança de que é o portador de verdade, porque ele conseguiu obter o histórico das outras transações, que o protocolo permite isso, e ele tem segurança também de
de atestar essa transação, de autenticar essa transação para o comércio seguir. Então, é uma relação que aumenta a conversão, né, de certa forma, porque você deixa de avaliar mais informações sobre aquele cliente que você não conhecia, você pega a no que o emissor está te entregando e você consegue entregar um produto em minutos, que é o nosso caso, né? Então, a gente chegou aqui num ponto de entregar serviço que a gente presta em minutos, coisas que a gente levava antes algumas horas, às vezes alguns dias, com o nosso time de prevenção para entender se aquela transação era uma transação que fazia sentido, porque tem alguns pilares nossos aqui que o ticket médio é alto, né? E a gente está muito exposto ao risco. Então, a gente deixa de pedir documentação, algum tipo de documentação para os nossos clientes, por conta do uso do protocolo. E aí, para dar até uma noção aqui de grandes números, a gente consegue hoje ter uma relação aqui num dos pilares que a gente toca, que faz mais uso do 3DS, uma relação de 80-20 de tudo que é cartão de crédito, né? Crédito e débito, né? E 80-20 no seguinte sentido: 80% passa no 3DS e não tem nenhum tipo de fricção para aquele usuário, do ponto de vista de informações adicionais que eu tenho que pedir depois da transação. Então, isso, assim, a gente já está rodando há um bom tempo, né? Com isso já 2 anos e pouco. E mudou, de fato, a nossa operação. A gente conseguiu diminuir time, conseguiu focar em experiência em jornada e menos em prevenção, né? Então, acho que foi um cenário muito positivo para a gente. E aí eu sugiro a todos os comércios que estejam representados pelas pessoas que estão assistindo a gente aqui hoje, que se não estão rodando com 3DS ainda, que procurem aí o seu provedor de pagamento e engajem nesse sentido, porque eu acho que pode trazer bastante benefício que a gente não está esperando às vezes e tem. Acho que é isso, né? Bom, acho que você comentou aqui sobre pegar carona, né, na autenticação do emissor ou no conhecimento que ele tem prévio ali daquele portador ou daquele cliente, né? Eu vejo que isso às vezes acaba sendo muito ligado com uma autenticação com desafio, né, onde você vai pedir para o cliente completar algum protocolo ali de autenticação, alguma questão ali de digitação de token, SMS, enfim. Mas assim, uma transação autenticada não é só isso, né? A gente tem transações autenticadas sem atrito já, baseadas somente em dados. Acho que a Karina tem alguns dados para a gente aqui, relacionado à performance de emissores, né, em comparação aí ao longo dos anos, sobre principalmente transações com menor atrito, né, ou transações mais frictionless ali, e também autenticadas, assim como o uso agora do Data Only, né, que vem aí com a entrada de outras bandeiras também nesse modelo. Bruno, eu só queria fazer uma observação, aproveitando aí esse gancho, com relação ao uso do 3DS lá no front da loja, que atuando aqui no cenário de orquestrador ali das transações, o interessante de ativar o 3DS é também conter a fraude daquela forma generalizada, onde você tem ali um robozinho de uma base de dados legado de cartões de crédito, para que você possa passar esses dados de cartão de crédito e usar ele em outros sites. Quando você tem ali a regra do 3DS ativo, isso se desabilita ali essa fraude ali em larga escala. Basicamente, é essa observação que eu queria fazer também sobre o uso do 3DS. Boa, o famoso teste de cartão ali, né? Exatamente, exatamente. Olá, pessoal, boa tarde. A Bex, muito obrigada pelo convite. Respondendo aqui um pouquinho do que o Bruno trouxe sobre o Data Only, né? A gente sabe que ele é um produto que viabiliza que a gente consiga compartilhar mais informações ali daquela transação com a bandeira e que, consequentemente, traz ali um ganho no percentual de aprovação. O ponto é que o Data Only, mesmo com essas vantagens, ele não traz as vantagens que o 3DS traz, que é justamente ali a autenticação da transação, né?
E essa autenticação que garante a identidade do portador do cartão e viabiliza a passagem do liability de um chargeback de fraude para o emissor, o que a gente vê como um ponto muito positivo para os comércios, né? Então, eu acho que o nosso grande desafio aqui é conseguir encontrar um equilíbrio para a convivência desses dois produtos. Hoje o 3DS ele já é um produto muito mais maduro, mas que ele também tem muita oportunidade ainda de evolução, né? Quando o 3DS chegou aqui no Brasil, a nossa referência de resultados era o mercado europeu, como o Reinaldo trouxe aqui. Então, com esses primeiros resultados, a gente já ficou muito animado, entendendo que era um produto que traria um grande potencial, mas que a gente também sabia que tinha uma longa estrada aí pela frente, né? E sabendo dos casos de fraudes no Brasil, a gente começa a ver esse valor ainda maior aqui para os nossos clientes do mundo de web. Então, desde o início, aqui no PagBank, a gente desenvolveu esse produto. E lá em 2020, uma das grandes vantagens que nós conseguimos enxergar foi disponibilizar o débito no e-commerce. Então, desde 2020, a gente já tinha aqui o débito funcionando com a segurança do 3DS. Mas quando a gente olhava para o crédito, a gente entendia que era um mercado, que a gente precisava de um mercado um pouco mais maduro e mais unido também. Porque imagina você comprar num site que você nunca comprou na sua vida, aparecer aquele challenge na sua tela e você não tem o conhecimento do produto. Isso te assusta, faz com que você desista daquela transação. Ou até mesmo se você já tem experiência, se você já conhece o produto, quando aparece um challenge mal apresentado, com instruções ruins para conclusão, isso também pode impactar a conversão. Então, acho que o desejo de todo mundo que está aqui é a gente conseguir ter um produto que cada vez mais tenham autenticações frictionless, né? E contando aqui um pouco da minha experiência, o grande aprendizado que eu tive, que nós tivemos aqui, é que para ter bons resultados com esse produto, a gente precisa de um empenho de toda a cadeia. E aí, para vocês terem uma ideia de quanto isso que é importante, eu trouxe uma visão aqui no nosso primeiro gráfico, que é uma visão do ano passado. A gente já tinha a intenção de ligar o 3DS para o crédito, entendendo que o produto já estava no Brasil há algum tempo, e a gente queria saber como que o produto ia se refletir nesse momento, né? E a gente já tinha uma aprovação ali sem o 3DS, com o Data Only, como eu comentei inicialmente, a nossa aprovação sempre foi um pouco superior, né, ali as transações puras, e quando a gente ligou o 3DS, a gente teve uma queda de 10 pontos percentuais. A gente até tinha algumas transações que estavam sendo autenticadas, mas essa autenticação ela não era tão significativa a ponto de justificar manter o produto ligado com essa queda de aprovação. Mas a gente não desistiu, né? A gente sabia que a gente tinha essa estrada pela frente, a gente viu os resultados do mercado europeu, a gente sabia que a gente tinha um potencial gigante aqui para evoluir com esse produto aqui no Brasil. Então, a gente começou aqui dentro do PagBank a evoluir alguns trabalhos, tanto internamente quanto externamente. Então, hoje a gente tem um time comercial que conhece bastante do produto, está capacitado a atender os clientes e começa a divulgar cada vez mais. Como o Marcelo comentou, né, para a gente trazer mais comércios aqui para dentro do PagBank usando esse produto e pedindo por esse produto. E a gente também evoluiu de forma externa, conversando com bandeiras, conversando com os emissores, entendendo oportunidades. A gente identificou que alguns emissores precisavam de fazer alguns ajustes, remover algumas travas, e aí nessas conversas individuais, a gente também conseguiu fazer alguns testes assistidos, e hoje a gente tem uma visão bem positiva, né, que eu compartilho com vocês aqui no gráfico ao lado. É importante comentar que a gente está sempre trabalhando para evoluir cada vez mais o nosso índice de aprovação. Então, as transações sem 3DS do ano passado, comparado com esse ano a gente já tem um percentual de aprovação superior. E ainda assim, quando a gente olha o Data Only, a nossa aprovação tem 5 pontos percentuais a mais comparado ao ano passado. E para nossa alegria aqui, né, as transações com 3DS hoje apresentam um percentual de aprovação ainda maior, 6 pontos percentuais a mais do que as transações sem o 3DS. E o percentual de transações autenticadas também aumenta ali 20 pontos percentuais quando comparado ao ano passado. Então, a gente vê aqui que a gente conseguiu um resultado muito positivo, né? E um ponto interessante é que
com esse resultado, a gente consegue ter uma boa visibilidade de quais são os emissores promotores, então aqueles emissores que autenticam com mais frequência ali as transações de forma silenciosa, ou os que possuem uns desafios bem intuitivos para que o comprador consiga concluir. Isso corrobora para a gente ter um resultado positivo do produto. Mas a gente também tem os emissores detratores, né, que tem ali uma performance inversa do que eu comentei. Então, a gente percebe que cada vez mais essas conversas precisam acontecer entre os credenciadores, bandeiras, emissores, para que a gente consiga ter o melhor momento do produto. Esse é o nosso ganha-ganha, né? E para mostrar como esse trabalho está sendo proveitoso, eu trouxe no próximo slide, por favor. Vou comentando enquanto isso, enquanto a gente não muda o slide aqui, mas no próximo slide a gente traz uma visão que a gente fez com um dos grandes emissores aqui do Brasil, que ele não era considerado um emissor promotor, ele era ofensor, o resultado dele não estava no seu melhor momento, a gente sabia que a gente podia trazer um desempenho melhor comparado com seus concorrentes diretos, e durante essas conversas que a gente fez, acho que caiu, voltou. Durante essas conversas que a gente fez com esse emissor, a gente tratou todos esses pontos que eu comentei, né? Será que existe alguma trava? Será que existe algo a ser melhorado? Essa conversa aconteceu, e aí a gente tinha, né, uma aprovação antes desse trabalho conjunto, que não era favorável, e após esse trabalho, a gente conseguiu aqui ter um aumento no índice de aprovação de 11 pontos percentuais, quando a gente compara a transação com 3DS antes e após o trabalho. E o índice de autenticação subiu 35 pontos percentuais, que é um resultado muito positivo. Então, a gente fica muito feliz, muito orgulhoso, né, por ver que esse trabalho está trazendo resultado e que cada vez mais, olhando tanto essas conversas que a gente vem fazendo interna e externamente, tem trazido de resultado para os nossos produtos, visto até que muitos clientes já têm pedido isso para a gente. Interessante trazer também que dentro do PagBank a gente já disponibiliza o produto para 100% dos clientes que usam o nosso link de pagamento, mas os clientes que querem usar o checkout transparente, eles também poderão se beneficiar. Acho que para concluir aqui, isso mostra que a gente está num caminho certo, que a gente tem como continuar evoluindo, e o PagBank está sempre de olho também na evolução do produto. A gente sabe que existe a versão 2.2 do protocolo, essa versão ela ainda está um pouco tímida, mas ela garante que as transações recorrentes também consigam se beneficiar de todos esses pontos que a gente já vê com tanto carinho aqui do 3DS. E o PagBank não vai ficar de fora dessa, então que a gente já garante os nossos próximos passos. Ótimo, acho que boas notícias aqui para nós, né? Eu vou aproveitar que a gente recebeu uma pergunta aqui direcionada para a Karina, aproveitar aqui a fala dela, já fazê-la aqui no meio do webinar. A pergunta, Karina, é se você pode comentar quando você está fazendo Data Only versus 3DS completo, né? Vamos chamar aqui. Isso parte muito da estratégia que a gente tem dentro do PagBank. O Data Only ele é disponibilizado para alguns clientes e alguns canais. Então, a gente acaba não abrindo tanto, mas a gente entende como chegar exatamente nesse equilíbrio para conseguir garantir ali o melhor percentual de aprovação com o mínimo de atrito possível. Eu posso complementar também essa aqui, Bruno, com a perspectiva nossa aqui. Primeiro que eu queria falar que na versão 2.2, o Data Only foi padronizado, né, no protocolo. Então, a gente tinha iniciativas isoladas, né, de bandeiras aqui na 2.1, no Data Only, e a 2.2 foi padronizada. Então, tem uma oportunidade de escala maior para todas as bandeiras, né? E, na prática, a gente, como comércio aqui, a gente usa Data Only em 100% das transações. Todas que eu puder usar, eu uso. Por que a gente usa? Porque eu consigo dar mais informação para o emissor naquela transação, porque o protocolo permite carregar outras informações e ajudar o emissor na decisão de aprovar e, consequentemente, aumentar a taxa de aprovação, de autorização. Então, né, no nosso caso, como comércio, a gente faz
Tem vertical que eu decido ou não colocar o 3DS, porque vai me trazer a garantia de inversão de responsabilidade, né, de chargeback, onde inclusive é mais sensível, onde eu conheço inclusive menos do consumidor que está lá na ponta, mas em todos os outros cenários eu envio o data only, porque do ponto de vista do 3DS, do protocolo, o comércio não tem nada a perder, nem o emissor, né? Você, na verdade, carrega mais informação na transação e você nunca vai ter desafio, né? Você nunca vai ter que... Até comércios que não estejam preparados, né, para fazer uma transação, eventualmente ter um desafio e depois continuar, dá para começar pelo data only. Então, acho que é uma boa porta de entrada para o 3DS para novos entrantes, né? Eu diria. E eu acho que só tem a trazer benefício. E tem um rollout acontecendo agora, recentemente para 2.2, com outra bandeira também que não estava disponível. Então, acho que a gente deve ter novidades em breve no mercado e acho que é um caminho interessante. Aí, pelo menos, já é um passo em direção ao 3DS a gente entrar com data only. Ótimo. Bom, acho que do gancho que a gente pode tirar daqui, né, a gente tem que alguns bancos ainda têm um alto nível aqui de autenticação com atrito, né, o RBA aqui, a autenticação sem desafio, transparente lá para o cliente, ainda está caminhando aqui a passos curtos, né, mas a gente tem um emissor aqui conosco que está numa jornada de transformação aqui, né, nesse cenário de desafios. Bom, a gente sabe que o país aqui de dimensões continentais, né, tem uma série de não problemas, mas desafios ali para os emissores autenticarem, né, com sucesso ali todo mundo. Mas a gente vê que os emissores estão cada vez mais se baseando no risco, né, para melhorar essa conversão final aqui do protocolo. E, Arthur, eu acho que vocês têm bons resultados, né, com essa jornada que vocês estão fazendo aqui de migração pro RBA sem desafio. Se você puder trazer alguns números aqui para a gente, comentar sobre essa autenticação forte a partir dos dados, né, sem que você tenha uma interação ali com o cliente. Claro. Vocês me escutam bem? Desculpa, vocês estão me escutando bem? Ótimo. Sim, sim. Então, acho que a grande oportunidade, né, pela ótica do consumidor ou do emissor, é a questão das fricções que existem, né, na autenticação. E aí são várias que a gente identifica todos os dias, né, principalmente questões de timeout, o primeiro desafio do cliente, né, ele não conhece muito bem como que funciona esse processo de autenticação. No caso do Inter, né, a gente faz a validação via token, a gente vê muitos erros de digitação do token errado, até a mesma procura, né, da validação dentro do aplicativo, na área logada. Então, é um universo de possibilidades, né, e de melhorias aí quando a gente se trata do emissor. E um caso particular do Inter, a gente, né, como ainda não adotamos o Frictionless, né, então todo desafio que chega, a gente faz o desafio, né, e solicita a autenticação do cliente. E, apesar disso, a gente tem bons resultados, né, e eu acho que esse é um bom trabalho que a gente tem feito nos últimos períodos. Assim, nos últimos meses, a gente tem investido bastante no 3DS, né, como forma de fomento aí do mercado de meios de pagamentos, e os resultados são claros, né? Assim, a gente tem um aumento aí de 11 pontos percentuais na taxa de autorização entre agosto de 2022 e 2023. É claro, eu acho que isso é um agregado de outras oportunidades que a gente traz também na autorização, que é transbordada também para o 3DS, né? A questão da maior conversão, a gente vê uma conversão numa taxa de autorização muito maior no 3DS hoje em relação à taxa de autorização do CNP, né? Aqui em agosto. Isso por inúmeros fatores, um deles também é questões de retentativas, a confiabilidade do comércio de não mandar retentativas no caso do 3DS, né? E a gente vê também maior penetração em relação aos desafios, né? Entre agosto do ano passado e recente, a gente aí vê um aumento de 9% nas requisições dos desafios, né? E pensando nisso, né? Aí traz muito o último ponto aí que eu queria falar, que é a questão do valor que isso traz, né? Porque quando a gente vê o dinheiro na mesa, a gente pode discutir com outras equipes, com o time de projetos, avaliando qual é a oportunidade de passar, por exemplo, o projeto do 3DS em relação a outros, né? E isso é muito importante, principalmente porque a gente vê um crescimento aí em TPV, né? Em autorizações 3DS surpreendente aí para a gente, né? Eu acho que é todo o mercado trabalhando, né? Com todos os benefícios e trazendo ganha-ganha-ganha, como todo mundo falou aqui, né?
E falando um pouco sobre essa rentabilidade, a gente, o Inter, né, como eu falei anteriormente, tem trabalhado muito nos projetos no 3DS, né? Eu queria destacar dois aqui em específicos que ajudou a gente a mudar um cenário que era bastante persistente, que era a questão dos cancelamentos dos desafios, né? A gente teve dois projetos específicos esse ano que a gente tem muito orgulho de falar, que é a questão do push, de notificar o cliente sobre o desafio 3DS, de relocalizar ele dentro do aplicativo, dizendo, olha, você está passando por um desafio de segurança, você precisa autenticar dessa forma, então mostrando os caminhos mesmo, né, para o cliente dar a confiabilidade dele e passar por essa autenticação. Um outro projeto também é em relação ao cartão PJ, né, ou seja, a gente tem um cartão PJ aqui dentro do Inter, e no cartão PJ a gente tem múltiplos cartões, né, que a gente chama de cartões destinados aos empregados e tudo. E normalmente são essas pessoas que realizam as compras, né, das empresas. Então, ou seja, a gente precisa também redirecioná-las de uma forma, né, dentro da autenticação. Com a adoção da autenticação 3DS para o PJ, com o Push, a gente já viu um resultado bem claro, né, uma redução bastante significativa no cancelamento dos desafios. A gente está com um otimismo bastante significativo em relação ao Frictionless também. Em novembro de 2023, a gente vai entrar com esse projeto. Contamos com a participação do mercado para fazer alguns pilotos também, tá, em relação a isso. A gente demorou um pouco em relação ao Frictionless, principalmente por conta que a gente quis desenvolver o nosso próprio RBA, não quisemos, no caso, pegar algum RBA de outras empresas parceiras e nem da própria bandeira. A gente queria ter o controle todo dentro de casa, né? Querendo também falar sobre a adoção do protocolo 2.2, né? A gente vê como uma boa oportunidade aí, principalmente em relação às transações recorrentes, né? Acho que isso também agregaria muito junto com o Frictionless, a gente não criar essa fricção. Então, a gente conta muito aí com os merchants, com adquirentes, de mandarem, né, esse parâmetro correto, né, para a gente poder criar um ambiente favorável para reduzir as fricções, tá? E acho que é o que todo mundo comentou, principalmente a Karina, em relação ao relacionamento com o mercado, né? Acho que pode contar conosco como emissor para a gente trabalhar junto, né, nesse esforço de o 3DS dar certo, né? Ele dá certo porque a gente traz dinheiro para casa, né? E acho que é isso que... E, além disso, também a gente traz segurança para o nosso cliente, né? Final, a redução de chargeback e todo esse cenário. Então, eu trago aqui um bom relacionamento com o próprio ACS, a gente atualmente tem um bom relacionamento com o nosso ACS, com a bandeira, também mostrando novas perspectivas de mercado, e estabelecimentos também. A gente tem contato direto com os estabelecimentos, vendo melhorias na taxa de aprovação, na taxa de autenticação. Então, a gente vê com bons olhos aí, tá? Esse bom relacionamento. Ótimos pontos. Acho que o que a gente tira da conversa aqui de hoje, né, é que o segredo ele está nas duas pontas, né? Então, o emissor, sim, deve ser capaz de identificar os dados para que o desafio ali não seja necessário ou como autenticar o portador da melhor forma. Mas, assim, ele conta muito com a parte do e-commerce também, capturando dados suficientes, né, enviando ali para dentro do protocolo para que o risco seja muito bem avaliado lá do lado dele e a gente tenha otimização aqui. Então, essa ponte entre as partes é muito importante. Comentários finais aqui, né? A gente vê que hoje alguns bancos já trabalham, alguns emissores já trabalham na casa de 70% de transações sem desafio, né? Para o seu portfólio. Mas quando a gente olha para o mercado em geral, esse número está em torno de 15%. Tá? Então, o objetivo aqui, em comparação com outros mercados, é a gente atingir, né, pelo menos aqui, falando de um número sustentável, 50%, né, de autenticações sem desafio ali, seria um número bom. Mas mesmo assim, para esses emissores que trabalham com transações sem desafio, a gente vê que o chargeback ele se mantém, né? O nível ali de chargebacks ele se mantém quando a gente usa os melhores dados disponíveis. Os emissores acabam mantendo o risco controlado, mesmo nesse processo. Tá? Aproveito aqui também a deixa para informar sobre uma iniciativa da ABEX de autorregulação, né? Que está baseada aqui em toda essa nossa experiência aqui do webinar, mais o nosso GT aqui, que acontece de 3DS da própria ABEX,
A iniciativa consiste ali em pisos mínimos, né, para a gente tratar as transações. São 5 níveis de categorização baseados no ticket médio, volume de fraude ali para o e-commerce, como um estímulo para o 3DS, dadas as adequações que a gente tem que fazer aqui em relação ao atrito ao portador, né? Em breve, todos receberão aqui o normativo, né? Ele vai ser publicado, na verdade, e estamos esperando uma prova de conceito ainda no final do ano para ter isso implementado em 2024. Tá? Bom, abro aqui o espaço para comentários finais dos participantes e vamos para as perguntas e respostas aí na sequência. Perfeito. Eu gostaria de fazer uma observação que é importante frisar, que o intuito do 3DS é tornar a transação segura. Sabemos que a fraude no Brasil ela é muito alta, né? Nós competimos ali de corpo a corpo com o México, então o índice de fraude ele precisa ser tratado com seriedade, e esse apoio que nós temos da BEX, né, pilotando aí essas interações com toda a cadeia, é para tornar esse universo mais seguro. Um principal benefício desse protocolo, com certeza, é a abrangência dos mobile. Se alguém lembra aí, numa versão anterior, era impossível realizar uma compra, um pagamento através de um dispositivo móvel. O 3DS2 isso ficou fácil. Você tem operações hoje em cima de aplicativos que só funcionam no mobile e é possível ser feita a autenticação. Eu só queria colocar essa observação aí dessa abrangência que é o protocolo 3DS2. Ótimos pontos, Reinaldo. Acho que aqui do meu lado, como considerações finais, a gente percebe que existe esse movimento da BEX para que a gente consiga ter um mercado cada vez mais unido e observar em conjunto os dados, oportunidades e dificuldades e para tornar o produto cada vez mais seguro e com menos atrito ali para os compradores. Convido os comércios a conhecerem um pouco mais das nossas soluções também, porque esse tem sido um trabalho incansável, acho que de todos aqui que estão participando desse webinar, e a gente consegue obter bons resultados em conjunto. Isso aí. Dito isso, vamos às perguntas e respostas. A gente tem algumas perguntas aqui que já foram enviadas pelo chat. Eu acho que a gente pode começar aqui na ordem, né, pela primeira. Então, boa tarde, pessoal. Qual é o impacto do 3DS aqui nos programas de monitoramento de fraude das bandeiras? A pergunta está mais genérica, então, assim, falando, claro, da bandeira aqui, da bandeira Elo, ou pela bandeira Elo, cada bandeira tem o seu programa ali de monitoramento, mas de forma genérica a gente vê que o 3DS atua diretamente no BP de fraude dessas transações CNP. Então, assim, o impacto é bastante alto, né, nos programas de monitoramento da própria bandeira. A gente passa a ter um índice muito mais baixo aqui de DBP de fraude no processo. Bom, a segunda pergunta é referente a muita dificuldade com o falso positivo no 3DS. A bandeira autentica com sucesso, ou o emissor autentica com sucesso aqui, porém ele nega 100% ele da captura na sequência com algum motivo ligado à fraude. Esse tipo de problema tem alguma previsão a ser tratado? Não sei se o Arthur, falando pelos emissores aqui, consegue nos trazer algum indicador sobre isso ou algum algo a ser feito, né? Principalmente no autorizador para evitar isso? Eu acho que isso tem que ser visto já direto na autenticação, sabe? Esses problemas, principalmente de validação do cartão. Eu acho que é um problema do Inter também, sabe? A gente está tentando regularizar isso. Então, acho que às vezes validando já o cartão, né? Questões de segurança, se o cartão é válido, ou ele tem algum tipo de bloqueio já na autenticação, ele não transborda para a autorização, né? Então, eu acho que não é o motor ali que vai barrar, né? Assim, claro, pode ser alguma questão de algum critério de risco, né? Mas aí é o monitor de risco que vai definir. Mas eu acho que problemas, por exemplo, em relação a risco do cartão estar bloqueado, né, que são questões de segurança, elas já podem ser tratadas ali no período de autenticação, né, para não transbordar na autorização. Eu acho que esse é o grande ponto.
Só complementando aí, aqui, desculpa, pode ir lá, Bruno. Marcelo, vai lá. Não, eu queria complementar, porque é isso, né? Assim, a gente, como comércio, tem uma visão um pouco mais ampla de emissores, né? Então, assim, eu não sei se a gente está falando de algum específico, nem é o caso aqui também, mas a gente tem emissores que têm uma performance melhor e outros que têm uma performance não tão boa ainda. Então, é um trabalho que está sendo feito, né? Já tem um longo tempo e quanto mais adoção a gente tiver dos comércios, mais pressão a gente acaba fazendo nos próprios emissores para melhorarem o produto. Então, o Arthur, ele deu até um panorama, um exemplo legal, que isso faz toda a diferença, né? Por que a conversão do Inter é boa? Tem uma diferença entre você receber um SMS e digitar, ou você ter que abrir o app, procurar um código para depois voltar no app de origem ou na web digitar, e você fazer um push no app do banco, né? Claro que cada emissor tem uma característica, né? Um público e um histórico, né? Os emissores mais digitais, eles conseguem ter uma penetração maior, né? Com esse formato de push no app, porque todo mundo é digital. E outros que são mais tradicionais talvez tenham um pouco mais de dificuldade, mas isso impacta na conversão. E essa questão, se eu entendi direito a pergunta, ela fala assim, 100% autentica, não é bandeira necessariamente, né? Quem autentica a última instância é sempre o emissor, através de ferramentas da bandeira, a CS tá, mas é o emissor, e ele barra na autorização, de fato não é algo normal, né? A gente não vê isso aqui de maneira generalizada, assim, 100% das transações. Então, pode ser que tenha algum problema específico com o comércio, ou com o emissor, ou com o credenciador ali que vale a pena investigar e conversar. Não é para ser normal, a gente não vê isso, né, de maneira generalizada. Perfeito. Eu queria até fazer um ponto sobre isso, é que muitas das vezes a autenticação também é vista como attempt, porque dentro ali da política das bandeiras, o attempt ele traz uma segurança para aquela transação e ocorre assim o liability naquela transação. No entanto, o banco ele não tem sumo suficiente para autorizar. Então ele acaba de fato, ele dá um attempt na primeira chamada, no processo de autorização, de autenticação, e quando vai para a autorização, ele derruba. Esse é um cenário. Um outro cenário também que pode ocorrer, aí eu falo isso olhando a transação como um provedor ali do Direct Server, do 3DS Server, é que o frictionless ele também pode ter esse comportamento. Naquele momento, a transação ela sofreu ali uma autenticação com frictionless, e isso é importante, essa observação que o Arthur falou, que dentro do banco, da política do banco, eles perceberam, por não estar preparado com o frictionless, eles estão autenticando tudo. Isso ainda não é um comportamento de todos os bancos. Né? Existem alguns bancos que encaminham a transação para o frictionless, só que no momento ali da autorização, ele acaba fazendo a recusa do pagamento. Eu acho que acredito que essa pergunta também está atrelada a esse cenário. Boa, Reinaldo. Bom complemento. Eu não tinha me atentado ao cenário do attempt aqui. Sobre materiais comparativos aqui entre a versão 2.0, 2.2 e 2.3 do 3DS, né, e identificação dos benefícios, existe bastante material da própria EMV, né, então no site da própria EMV sobre essa diferença, mas fiquem à vontade também para acionar as bandeiras aqui sobre benefícios, estaremos disponíveis para atendimento. Mas a informação é amplamente disponível no site da própria MV também. Bom, pergunta 7 aqui, pergunta para o Arthur, se vocês fizeram comunicação com os clientes, né, sobre o processo de desafio ou do processo de autenticação e como que foi essa comunicação, se houve alguma campanha. Você fala direcionado ao PJ ou em relação ao push? Desculpa. Em relação ao push, né, ou o método de desafio em si. Uhum. Não necessariamente PJ, mas acho que no geral. Então, o push, né, a gente, assim que a gente valida o cartão, no caso, né, e chega o desafio via comércio pelo nosso ACS, a gente encaminha um push, né, notificando o cliente, e assim que ele, dizendo, né, assim, você vai passar por um desafio, você precisa autenticar a compra, clique aqui para encontrar o código do iSafe, né, que é o código token que a gente valida a compra. Então, o push é redirecionado diretamente para a área logada do nosso aplicativo do Inter, onde o cliente, né, a gente está, nesse sentido, reduzindo a fricção ali
do cliente, né? Porque sem o push ele teria que encontrar, né? Dado que somos um super app, a gente tem vários segmentos dentro do nosso app, né? Várias avenidas, então a gente facilita esse caminho, né? E a gente tem visto essa melhora significativa, né? Porque o cliente consegue encontrar facilmente, digitar o código ali efetivo e correto no checkout, né? Na telinha lá do desafio e completar o desafio. Então, assim, é facilitar a vida do cliente, né? Assim, ou seja, a gente está tentando reduzir esse desafio. Eu quero aproveitar e fazer uma pergunta, acho que é aderente aí a esse cenário. O banco, ele possui alguma política de educar o consumidor, ou seja, esse modelo ele atua ali no fluxo de autenticação enquanto ele está comprando, mas existe alguma campanha do tipo institucional mesmo, disparado para os seus usuários, informando, olha, se você for fazer uma compra pela internet, você pode fazê-la de forma segura, fazendo a autenticação desse modelo? Eu pergunto isso porque eu sou usuário de alguns bancos e eu nunca recebi algo nesse sentido. A pergunta ela é bem nesse sentido mesmo, né? Se existe alguma campanha educacional ali para o usuário mesmo, ter noção de que num fluxo de pagamento ele pode ser convidado ali a participar de um desafio. Eu tenho visto isso, né? Acho que tanto dos grandes bancos, né? Principalmente em programas, propagandas recorrentes aí na televisão, principalmente falando sobre transação recorrente, sobre cartões virtuais, né? Eu acho que é um começo, sabe, Rinaldo? Eu acho Legal. que ainda a gente não tem uma educação ali, né, em termos transacionais do cliente. A gente, né, como Inter, a gente tem feito alguns incentivos, né, principalmente de redirecionando, né, nesse caso, como o 3DS, mas também informando o cliente de alguma forma dentro do aplicativo, né, deixando mais claro essa experiência para ele, porque é isso que facilita, né, é isso que agrega valor no sentido de que o cliente vai ficar mais confiante, né, com a clareza que a gente está deixando. Mas eu tenho visto isso mais recentemente, sabe? Eu acho que é uma tendência de mercado isso acontecer sim. Legal. Obrigado. Bom, a gente tem uma sobre 3DS 2.2 aqui, né? Sobre operação de recorrência e disponibilidade nos 3DS servers. Acho que a gente pode fazer um comentário aqui sobre a obrigatoriedade não, né? Sobre o esforço das bandeiras aqui de migração dos ACS e emissores para 2.2, né? Preparando aqui a ponta de autenticação para estarem 100% compliance aí com essa versão. Do lado do 3DS Server, Reinaldo, como você está vendo a velocidade aí de migração para essa versão? Olha, me surpreendeu. O 3DS 1 para o 3DS 2 houve uma demora absurda, né? Se você observar que o 3DS, a documentação e especificação foi lançada basicamente ali final de 2019, falamos em 3DS 2 oficialmente a partir de 2021, final de 2021. E o 3DS 2 dos bancos, né, que acho que tem que ter toda a cadeia, e é legal essa interação da BEX, né, porque ela atua em todas as pontas. E nós, como orquestrador aí dessas interações, podemos perceber, nos últimos 3 meses, uma adesão em massa dos bancos em cima do protocolo 322. É claro que todo mundo que trabalha com pagamento recorrente não vê a hora de poder ter essa possibilidade, mas ainda vai demorar um pouco, porque precisa ter toda a cadeia adequada a esse modelo. Então, toda a cadeia ela precisa interagir ali no fluxo, né? Suportar que o pagamento autenticado pela primeira vez, ela possa, depois, numa segunda, na recorrência, ter o identificador daquela autenticação. Então, tudo isso ainda está sendo construído. É claro que nós já estamos trabalhando em cima do 323, mas isso é só para 2024. E, sim, a adesão dos bancos, a adesão dos players para o 322 é meio que está sendo comum. A gente percebe esse avanço. Ótimo. A gente tem mais uma aqui sobre se vale selecionar determinados bancos para passar o 3DS e outros em data only. A preocupação aqui é sobre a conversão de cada banco. Eu posso ajudar aqui nessa.
como eu falei antes, né, eu acho que o Data Only, independente de qualquer coisa, vale passar para todas as transações que a gente puder e com as bandeiras que tiverem suportando. Então, não tem nenhum prejuízo, eu acho que só tem benefício. Então, nesse sentido, eu acho que é isso. E do ponto de vista de estabilidade, né, ou instabilidade de um emissor ou outro, tem até a ver com também um pouco do attempt que o Reinaldo comentou ali atrás. Tem ainda alguns emissores que não estão preparados, e aí acaba acontecendo esse efeito de a bandeira, o responsável do protocolo vai lá e autentica, que a gente chama de attempt, o emissor não está preparado, chega a autorização e ele cancela. Então, nem todos os comércios têm tecnologia para conseguir empregar essa seleção, né? Eu vou mandar aqui, ali eu não vou mandar, mas os que têm eu sugiro que façam, porque acho que vale a pena, você consegue ter o controle muito mais na mão, e também acho que vale a pena entrar em contato com algum provedor de pagamento ou conversar com o seu próprio provedor para entender se eles não têm uma solução, porque muitas vezes também tem, né? E eventualmente pode ser demandado para eles, né? Então dá para a gente interromper esse fluxo e maximizar a performance, seja do lado do próprio comércio ou do próprio PSP ajudando o comércio a filtrar os ofensores, né? E enquanto a gente também, né, como a Bex e como indústria, também tem conversado com todos os emissores para a gente conseguir destravar isso de vez e entrar num voo de cruzeiro, que a gente não precise mais pegar um ou outro emissor que está talvez fora da curva e ficar tratando. Então, assim, a gente está chegando nesse momento final já, mas eu acho que é importante a gente contar com os provedores de pagamento e os comércios que tiverem capacidade de fazer isso também, acho que vale a pena investir nisso. Ótimo. Bom, nosso horário aqui acabou se esgotando, passamos até 1 minuto do planejado. Lembrando que outras perguntas que foram direcionadas, podemos responder aqui por e-mail, né? Ou serão direcionadas aqui por e-mail. E o GT está aberto aqui para a gente fazer conversas offline aqui, quando necessário, com qualquer um dos participantes, tá? Bom, deixo aqui o meu agradecimento a todos os ouvintes aqui, né? Os presentes aqui também na nossa conversa pela participação. Espero que todos tenham aproveitado esse tempo aqui e tenham tido informações relevantes aqui para vocês. E até a próxima. Muito obrigada. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, gente. Muito obrigado. Tchau, gente. Boa tarde. Até mais.